Geralmente, continuando o assunto de ontem, que eu perguntei para você sobre os Maia, eu vou fazer outra pergunta no mesmo sentido. O que é o Código Maia? Bom, nós estamos mais uma vez aqui, né, para conversar sobre esses temas profundos. Ontem falei a respeito do Código Maia, respondendo essa pergunta, mas ontem eu passei o tempo todo falando apenas do Templo das 1000 Colunas em Chichén Itzá. Mas na pirâmide Maia tem uma pedra chamada Pedra do Sol, e aquela pedra, ela só era a metade, e nela está escrito um livro. E como partiu metade, se tornou um código. Tem algo criptografado que não se podia entender. Foi um selo psíquico que Quetzalcóatl, essa divindade maia, colocou sobre o livro até que chegasse o tempo que pudesse ser compreendido. E depois que passou aquilo tudo, as histórias da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, do comunismo, todo esse tempo passou, essas coisas passaram, e então foi encontrado em Dresde, na Alemanha, a outra metade da Pedra do Sol. E é curioso que Hitler mandou expedições oficiais ao México para estudar sobre os maias. E ele entendia que era muito importante essa escritura para o futuro do planeta. Para os anos que nós estamos vivendo agora, a partir de 6 de maio desse ano, começou o Oita-Halkatum. Então, o Hitler era uma pessoa que estava interessada nisso. Essa é uma história que tem que ser contada, a história de Hitler, porque o que nós sabemos de Hitler é uma propaganda de guerra, né? Os que venceram reescreveram a história e montaram seus vídeos que lhes interessavam e fizeram essa programação mental que nós temos aí, que é chamado conhecimento da história da humanidade. Isso é uma programação mental, é uma matrix, é uma mentira. Para eles, os que escrevem a história, os que reescrevem, mandam escrever e reescrever, para eles, isso que nós chamamos de história na escola, para eles é o teatro. É a brincadeira, a palhaçada que eles estão fazendo conosco, para nos passar medo, nos manter debaixo de culpa, medo e dor, sofrimento. Porque existe uma divindade que se alimenta disso desde o começo do mundo, de sacrifício de sangue, de guerras, incita seu povo a exterminar nações e guerrear, e ser um povo guerreiro que está preparando para outra batalha e todas essas coisas perigosas. Mas então, quando a outra metade da pedra se juntou, pôde ser lido em 1999, foi quando rompeu esse último selo que precisava abrir, para que nós entendêssemos os apocalipses, não só o apocalipse cristão, mas também o apocalipse islâmico. É maravilhoso entender a sabedoria dos sábios islâmicos, que não é esse teatro que a televisão te mostra, essa coisa como o ISIS, esse grupo terrorista, ISIS, vocês chamam aqui. Isso é um grupo criado pela CIA, Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, que criou também a Al-Qaeda e o Bin Laden, e sustentava a Al-Qaeda. O governo dos Estados Unidos sempre sustentou a Al-Qaeda financeiramente desde o primeiro dia. E isso está documentado. Você pode ir na internet, está documentado que a Al-Qaeda foi criada pelo governo dos Estados Unidos, pela CIA, a mesma que agora criou esse grupo terrorista, que está destruindo, demolindo a imagem do povo muçulmano, dos grandes sábios do islamismo. Porque há pessoas que criticam o Islã e nunca leu o Alcorão sequer. É uma vergonha. Pessoas que criticam o budismo e nunca leu a literatura do budismo, nem sequer a arte cavalheiresca do arqueiro Zen, esse bem pequenininho. Ou então escuta o conto do sábio chinês de Raul Seixas, o conto do sábio chinês. Ou estuda a literatura do povo hindu antes de criticar, e baseado nesse teatro que a televisão nos mostra, que é a religião hindu.
um teatro, a verdadeira história da sabedoria do povo hindu, o Bhagavad Gita, o Ramayana, o Mahabharata, essa preciosidade, meu Deus, onde estamos? Que um só pensamento tem que prevalecer sobre todos os outros, sobre toda a humanidade, sobre toda a verdade que está aí exposta, estampada na cara. Jesus falou assim, se estes se calarem, as pedras clamarão. E eles se calaram. Vai as pedras de Ica, a pedra do sol, a porta do sol, Puma Punku, Coral Castle, a pirâmide, todo o Antigo Egito, o Museu Sumério, as tábuas em cuneiforme, escritas na Suméria, o primeiro documento da humanidade, contém tudo o que está depois reescrito no Gênesis, por Moisés que o plagiou. Temos que abrir nossos olhos. A era de Aquário chegou, e chegou arrasando. Pelo que eu percebo, a Bíblia é muito pequena para um Deus tão imenso e maravilhoso. E que ama a humanidade e não tem nenhum filho excluído. O Deus do qual eu te falo, quando eu me refiro a Deus, é um Deus que não tem nem um filho excluído. Um Deus que me exclui e que me condena não é meu Pai. Meu Pai jamais me condenará. O Papa disse recente, esse Deus não nos condena, Ele é Pai. Maravilhoso, maravilhoso. Obrigado, Geraldo. É.